amados irmãos desencarnados, a todos nós que estamos aqui nesta noite e nos dirigimos à Casa Espírita, sejam bem-vindos. As esferas espirituais que vêm conosco também nos ensinar e também aprender. Nessa noite, na verdade, a exposição doutrinária, ela serve quase como um convite e nos traz e uma vontade, um desejo que com certeza nós, enquanto espíritos, temos, que é de ouvir a voz de Deus. Nós nos desenvolvemos, nós crescemos, nós vivemos as nossas jornadas, as nossas existências, e nós sempre temos, eu diria assim, até um desejo, uma curiosidade de sabermos quem é Deus. Deus e o infinito é a primeira parte da questão número 1 do Livro dos Espíritos, o item 2 e 3, que diz o seguinte, que na doutrina espírita, Deus é concebido, como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, onipotente e soberanamente justo e bom. Nessa questão central que nos traz a doutrina espírita, estabelecendo então essas questões, nos fala sobre a natureza e o papel de Deus como a origem fundamental de toda a criação. Tudo está, o que nós podemos ver, acreditamos que foi criado por Deus. Porque ele é considerado uma inteligência suprema. Ele é a inteligência máxima. Deus é a fonte de toda a criação e a causa de todos os efeitos observáveis no universo. Ele é causa primária de todas as coisas, porque tudo tem origem em Deus, que é o ponto de partida de tudo. Então, Deus recebe atributos, né? Ele é eterno, porque ele não tem princípio e ele não tem fim. Ele é imutável, porque ele não é sujeito a mudanças. Ele é onipotente, porque ele é todo poderoso. E ele é soberanamente justo e bom, porque suas leis e ações são perfeitas e principalmente benevolentes. Então, quando a gente diz que Deus é justo e bom, isso deve nos chamar a atenção, porque vem já nos mostrando que Deus é justo, que a justiça divina irá acontecer e que nós fazemos parte disso, porque nós que estamos à mercê dessa justiça. E principalmente que suas ações são perfeitas e benevolentes, ou seja, tudo o que nos acontece é para o nosso bem. A unicidade, segundo a doutrina espírita de Deus, ela defende principalmente, e ele é um Deus único, né?
né? Para nós cristãos espíritas, Deus é único. Mas novamente viemos àquela nossa pergunta do início, aquela nossa necessidade que muitas vezes na nossa existência brota do nosso coração. A voz de Deus. Que coisa boa quando se a gente pudesse ouvir a voz de Deus. Todos nós temos esse desejo. Então nós não sabemos os questionamentos que ocorrem muitas vezes no nosso pensamento é: que voz é essa? Né? Que idioma Deus pode falar conosco? A voz de Deus, ela não é uma voz literal. O que isso quer dizer? Ela não é genuína, porque nós não a ouvimos de forma com os nossos órgãos dos sentidos, que é a audição. Mas ela é genuína. Mas a manifestação da sua vontade e leis nos encontram através da consciência, da intuição e muitas vezes dos eventos da nossa vida. Quem de nós não passou uma determinada fase? As nossas existências são feitas de ciclos, de fases, né? Que não teve assim, na sua consciência. Nós temos a consciência, embora sabemos que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, nós desenvolvemos uma consciência moral. E a gente consegue discernir o certo do errado, não é? Nós muitas vezes agimos conforme o que consideramos ou acreditamos que está certo, e muitas vezes a gente até age no impulso, né, no calor de um sentimento, de forma errada. Mas a gente tem consciência disso. Então a gente diz assim, que é na consciência, muitas vezes na intuição, né? Quantas vezes nós já passamos por situações assim, que alguma coisa nos disse, não vá, né? Não faça determinada coisa. Às vezes nós não sabemos explicar de onde vem isso, né? Eu mesmo conto para vocês, quando eu preparei a expansão doutrinária, eu sempre oro e peço que pela minha intuição, pelo meu trabalho mediúnico, né, nas minhas faculdades, que eu tenha inspiração divina através da espiritualidade. E eu conto para vocês, eu acordei uma manhã que eu ouvi alguém me dizer, ouça a voz de Deus. E eu procurei lá nos meus estudos e encontrei. O que trazia essa resposta para mim mesma, de ouvir a voz de Deus, é o tema. Então, meus irmãos, às vezes é por intuição e eventos da vida, né? Conforme nós vamos vivendo, nós vamos conhecendo, nós vamos entrando num amadurecimento maior, e a partir disso a gente vai intuindo, né? E aprendendo. Como que acontece a comunicação com Deus? Nós precisamos estar preparados, ou pelo menos nos preparar para isso. E essa comunicação, ela acontece principalmente quando nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, tá? Buscamos essa comunicação através
em primeiro lugar, da nossa reforma íntima. Quando nós estamos nos reformando, quando as nossas energias estão voltadas ao bem, principalmente ao bem comum, e a nossa própria evolução moral, espiritual, nós estamos abrindo a porta para ouvir a voz de Deus. Quando praticamos o bem, quando realizamos uma prece sincera, principalmente quando oramos, nós estamos abrindo a porta para Deus falar conosco. E também nós espíritas, através da busca do conhecimento. Nós só vamos conhecer através do conhecimento. Ao adotarmos essas atitudes corretas perante a divindade, havemos de pressupor o cultivo, mas a gente precisa cultivar algumas coisas na nossa caminhada. Humildade, nós precisamos estarmos em sintonia com o bem e principalmente estarmos humildes, calmos, serenos. Precisamos do comedimento. O que é isso? Equilíbrio. Mesmo que a gente tenha, o impulso de dizer uma palavra, de ter alguma atitude, nós precisamos estar comedidos para Deus falar conosco. Também o silêncio interior, Não é na hora da raiva, não é na hora da chateação, não é na hora que a gente acha e vai dizer algo que é verdade, porque nós temos as nossas chagas, que é o orgulho, que é o egoísmo, que é a teimosia, e muitas vezes a gente diz assim, mas eu estou certa. Será? Então nós precisamos desse comedimento, desse silêncio interior, de aceitar as coisas como elas são. Aceitar a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa. Isso chama-se resignação. E também, eu acredito, é o desafio maior para que nós possamos ouvir a Deus, que é a vitória sobre as mágoas e os ressentimentos. Todos nós temos dores, As dores da alma. Coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de superar. Mas nós precisamos superar. Nós precisamos entrar dentro de nós e perdoar. Esse perdão, meus irmãos, esse esquecimento, esse sentimento, principalmente assim, o sentimento de benevolência, aquele sentimento de piedade, nós precisamos cultivar nesse nosso interior, senão nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus. E, enfim, então tudo é um exercício de reforma, Por enquanto, nenhuma novidade, nós espíritas sabemos isso, O próprio Cristo já advertia que antes de tentarmos a comunicação com o Criador, o homem deveria primeiro reconciliar-se com seu irmão. Mateus, capítulo 5, versículo 24. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Nós, espíritas cristãos, sabemos que nós devemos orar e vigiar, Oramos a
todo momento. Mas quando nós orarmos, nós temos que estar nessa reconciliação com o nosso irmão. Nós temos que estar leves, o nosso espírito deve estar leve, a nossa consciência, esse nosso sentimento de amor fraterno deve existir, para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Richard Simonetti, escritor, certa vez ele nos diz isso aqui: os homens julgam encontrar o Criador, com todo respeito a todas as religiões, nos templos religiosos, e tendem a materializar o culto por intermédio de práticas exteriores. Deus é procurado pelo judeu no templo, pelo católico na missa, pelo protestante no culto, pelo hinduísta entoando mantras, pelo muçulmano repetindo rezas e pelo espírita no centro espírita. Todos nós temos um local que nós cremos que ali nós estaremos nos reunindo para ouvir essa voz. Tudo isso é bom, é edificante, mas deve ser apenas parte, meus irmãos, desse nosso empenho de comunhão com Deus. Com certeza, é o primeiro passo, é um passo importante nessa comunicação com Deus, mas é principalmente que se nós nos limitarmos a essas práticas, confundindo-as com vivência religiosa, estaremos esquecendo o fundamental, que é o combate às nossas próprias imperfeições, no esforço de renovação íntima que marca a verdadeira religiosidade. Se não houver o esforço de renovação íntima, nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus. É nós, conosco e com o Criador. Que bom que nós viemos a Espírito. E melhor ainda, se nós conseguirmos sair pela porta, melhores. Encorajados por essa fé, como o Edson iniciou hoje a exposição, né? O nosso trabalho da noite de hoje, falando sobre fé, a fé humana, a fé divina, com certeza. Mas isso é uma prática de cada um de nós, é uma prática individual. Para ouvir a voz do alto, não precisaremos então de um local determinado. Cada um de nós deverá criar em seu interior as condições adequadas para a aproximação dos mensageiros divinos. Deus é tão justo e bom. E nós viemos, nas muitas encarnações, nós não viemos sós. Muitas vezes, em muitas situações, a gente pensa: nossa, eu estou só. E agora? Não, meus irmãos, nós nunca estamos sós. Lá na nossa programação, antes de nós chegarmos de volta em todos os mundos habitados, como dizia Jesus, nós não estamos sós. Nós sempre viemos com os nossos amigos, com os nossos anjos guardiões, com os nossos mentores, com aqueles espíritos que se afinizam conosco, ou que por motivos de outras existências e pela bondade de Deus, eles nos acompanham e vêm conosco. E eles, então,
nos auxiliam muito a ouvir a voz de Deus. Para ouvir, então, é preciso orar. Orar somente com os lábios não despertará as iluminadas forças que dormitam em nosso peito. É preciso atitudes, é preciso equilíbrio, é preciso serenidade. Muitas vezes, nos momentos das nossas tribulações, nós pensamos, né? E Deus, cadê Deus? E a gente até pensa, estou abandonado. Não. Nós nunca estamos abandonados. É nós que saímos daquela vibração, daquela energia que pode vir em nosso socorro, em nosso auxílio. Oremos sempre. E não apenas para que Deus ouça nossas súplicas, mas principalmente para que aprendamos a ouvir a voz de Deus. No capítulo 17, lá do Evangelho, que diz: bem-aventurados os pacíficos, nós devemos nos exercitar todos os dias a mansidão, a pacificação, perdão e a humildade. Está lá no Evangelho de Jesus. Para Leon Denis é um filósofo, pensador espírita francês, né? Médium e um dos colaboradores, amigos do professor Allan Kardec, que logo após a desencarnação de Kardec, ele trabalha com Camille Flammarion e Gabriel Delano, dando continuidade, né, ao trabalho, à doutrina dos espíritos. E para ele, não havia qualquer problema em associar-se às preces de irmãos de diferentes religiões, pois ele conseguiria orar tanto em majestosas catedrais góticas, quanto em templos evangélicos, sinagogas ou mesmo em mesquitas, quer dizer, em templos majestosos. Mas, no entanto, ele afirmava que a oração adquiria maior alcance para ele no vigor à beira-mar, nos altos cumes das montanhas, nas florestas ou mesmo durante a noite, sobre as constelações. Então, fica para cada um de nós agora, até nesse momento, né, pensar qual é o local apropriado que a gente acha, acredita, ouvir a Deus. E a gente reflita, meus irmãos, sobre isso. Nós vamos encontrar esse lugar, porque Deus nos espera, nos aguarda para falar conosco, sempre. Segundo Jesus, Deus é Espírito, e Espírito e verdade é o que devem adorar os que o adoram. João, capítulo 4. Então, Jesus veio na sua modelia nos afirmar isso, que Deus é Espírito. E Espírito e verdade, ele deve adorar aqueles que o adoram. Então, com certeza, é recíproco. Sempre será recíproco a todos nós, junto a Deus, essa amizade, né? Essa, entre aspas, adoração, esse sentimento de pertencimento, de cuidado, né? E de fé. Então, cabe a cada um de nós encontrar o seu lugar, o seu momento, mas principalmente, meus irmãos, que nós possamos estar aptos a ouvir essa voz. Vamos orar? Vamos lá. A Deus Pai Todo-Poderoso e a Jesus, nosso Mestre. Neste momento, Senhor, nós estamos aqui
as Espíritas Mãos Unidas, casa que nos acolhe, onde muita luz, de muita paz, de amizade, de serenidade. Que bom que nós estamos reunidos aqui. Que cada um de nós possa, neste momento, unidos, ouvir a voz do Pai Celestial. Que possamos estar abertos, principalmente neste momento. Vamos, meus irmãos, levar no nosso pensamento, principalmente as nossas mágoas e ressentimentos, as nossas dificuldades de perdoar. Vamos perdoar para que Deus possa ouvir a nossa voz e para que nós também possamos ouvir a voz de Deus. Para que agora a gente vai entrar nas câmaras de passe, para que nós possamos trocar energia boa, energia de cura física e espiritual, energia de amor, de afeto, e saiamos daqui convictos de que nós podemos nos reformar intimamente, nos transformar a nossa sociedade e principalmente que possamos respeitar e amar os nossos semelhantes. Que assim seja. Muito obrigada.